Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Meu nome é João Vitor e antes de ministrar uma breve palavra que Deus colocou em meu coração, eu irei contar um testemunho da conversão dos meus pais. Quando eu tinha apenas 2 anos de idade, meus pais estavam brigando muito, eles já iam se separar. E em meio a isso, minha mãe ia embora para a casa da mãe dela. E no dia que ela estava indo embora, ela estava esperando no portão e como meu pai trabalha em um salão, eu fui me despedir dele com apenas 2 anos de idade. E depois de eu me despedir do meu pai, eu pisei os pés na calçada com apenas 2 anos e uma moto me pegou e me atropelou e me jogou contra uma parede. Em meio a isso, minha mãe desesperada me levaram para o hospital, pararam um carro, me levaram para o hospital. E quando chegamos lá, os médicos depois de uma análise, se reuniram e chamaram meu pai logo após isso. E falaram, pai, infelizmente seu filho, e bateram no ombro dele. Porque não havia mais chance de eu permanecer com a condição que eu estava antes. E meu pai, em meio ao hospital, no meio do hospital, dobrou os joelhos no chão e falou: Jesus, se o Senhor salvar meu filho, eu sigo o teu caminho. E com 3 dias eu abri meus olhos. E mesmo eu tendo aberto os olhos, os médicos falaram que como a pancada foi na cabeça, eu podia ficar com paralisia ou viver o resto dos meus dias numa cama ou ficar com sequelas. E com 1 mês e 14 dias eu já estava andando e falando para a honra e glória de Deus. E não fiquei com sequela, não fiquei com paralisia, não fiquei com nada, pois Deus é o Deus do impossível. E agora para a parte da ministração, eu irei falar sobre conexão com Deus. O que é se conectar com Deus? Vemos isso em João capítulo 17, verso de número 11. Aqui a minha versão é NTLH. Agora estou indo para perto de ti, Jesus está dizendo. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Então aqui no período que Jesus veio aqui na Terra, no período que ele ficou aqui de 3 anos, ele, ao mesmo tempo que estava aqui, ele era 100% homem, sujeito às mesmas paixões, e ele era 100% Deus. Então ele estava ligado com Deus. E na partida dele, ele roga-nos, ele pede para nós sermos um com nossos irmãos, assim como ele é um com Deus. O que é esse ser um com os irmãos? É ajudar os irmãos em Cristo, principalmente também, para que a família de Deus cresça, para que a obra de Deus venha se expandir e ajudar os nossos irmãos também. Pois está escrito está dizendo a Bíblia que não podemos servir a Deus, mas podemos servir a Deus servindo aos nossos irmãos, pois Deus não precisa de nós, mas nós precisamos ajudar uns aos outros a conhecer a Deus. E eu vou falar por que devemos fazer isso. Está escrito em Mateus capítulo 11, verso de número 28. Venham a mim todos que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Por que Jesus diz isso? Por que devemos ir até Ele? Porque é comum do ser humano ter uma ansiedade, ter uma preocupação excessiva com as coisas deste mundo. Mas em meio às dificuldades, em meio às ansiedades, Ele nos convida a irmos até Ele, para que não venhamos enxergar a dificuldade, a barreira, como impossível de ultrapassar,
mas ele nos convida a olharmos para aquele que é maior do que as dificuldades, aquele que é maior que as barreiras. E não só venceremos as dificuldades deste mundo, quando seguirmos a vontade de Deus, estarmos conectados com Ele, mas também vamos ter não uma alegria, não uma paz, não uma felicidade momentânea que esse mundo nos dá, mas vamos ter uma felicidade verdadeira, uma plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Vamos nos sentir completos, pois a alegria desse mundo é passageira, mas quando Jesus está em seu coração, essa alegria é permanente, essa alegria é eterna. Agora, depois de toda essa teoria, por que devemos fazer isso? Vamos para a prática. Vamos falar agora de como se conectar como vamos nos conectarmos com Deus. Está em João capítulo 8, verso de número 32. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, o que é a verdade? Entendemos quando lemos isso que, pelo menos eu entendi que, porque antes eu não conhecia a verdade? Não, pois a verdade que estamos vivendo, que as pessoas não conheceram Jesus, não é a verdade. Pois a verdade é fazer a vontade de Deus. E quando estamos fazendo a nossa vontade, não estamos praticando a verdade que é Jesus. E o que é essa verdade que fala aqui? Está em João capítulo 1, verso de número 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a Bíblia. Quando lemos a Bíblia, não estamos lendo outro qualquer livro. Estamos lendo a palavra de Deus. Estamos lendo um livro que pode moldar a vida do homem. Um livro que pode transformar a vida do homem em todos os aspectos da vida. Então, quando conhecemos Jesus, sabemos tudo que Ele fez pela vida de cada um de nós. Somos gratos, temos um sentimento. O conhecer produz em nós um sentimento de gratidão. E quando somos verdadeiramente gratos, temos uma mudança de atitude. Vamos querer agradecer a Ele por tudo que Ele fez por cada um de nós, por amor a Ele. E assim começamos a amar a Ele. Amém? E o resultado de tudo isso, de se conectar, porque, como... Agora vamos saber o resultado final, quando estivermos verdadeiramente conectados com Ele. Está em João capítulo 14, verso de número 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Então a nossa função, a funcionalidade nossa neste mundo não é só conhecer, só nos conectarmos com Deus, mas fazermos os outros ou inspirarmos os outros a se conectarem também, para estarem vivendo a verdade. E quando fizermos os outros se conectarem com Deus, não somente poderemos ser usados como instrumentos, mas poderemos fazer ou seriam instrumentos para que a vontade de Deus se cumpra na vida dessas pessoas, não apenas de falar. Mas Jesus fez muitos milagres aqui na terra e se cremos no nome dele, se estivermos conectados com ele, poderemos fazer os mesmos milagres, as mesmas curas que ele fez. Pois Jesus certa vez curou um cego de nascença, curou um enfermo. E depois dessa cura, alguns perguntaram: Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que este estivesse assim, ou este estivesse enfermo? E Jesus falou: nem este nem os seus pais pecaram, mas foi para isso, para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então Jesus curava, não somente por curar, para mostrar os sinais, mas para que a vontade de Deus seja
fosse manifestada na vida das pessoas. Amém? Espero que todos tenham entendido esta breve palavra. E lembre-se, como eu falei no vídeo antecessor a esse, o objetivo deste canal é inspirar você a ser uma pessoa melhor. E como vamos ser pessoas melhores? Obedecendo a Jesus. E ativem o sininho para receber as notificações. Valeu!